Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes, nesta oportunidade para comentarmos mais uma das lições bíblicas da editora Betel desse quarto trimestre, onde estamos tratando das doutrinas fundamentais da Igreja de Cristo e o legado da Reforma Protestante e a importância de perseverar no ensino dos apóstolos. Dessa forma estaremos falando sobre a doutrina do arrependimento, aonde estaremos falando na quarta lição, conhecendo o arrependimento bíblico e frutífero. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzir os frutos dignos de arrependimento. A nossa verdade aplicada nos diz: o arrependimento vai além de uma confissão. Ele é gerado na alma, exposto em palavras e vivido em atitude. De costume, como fazemos, entre os tópicos e os itens que fomos discorrendo, nós vamos expressando os objetivos da lição. Mateus capítulo 21, versículo 28 a 31 é o nosso texto de referência. Vamos orar? Pai, Espírito Santo, quero pedir a tua direção mais uma vez para que o Senhor nos dê entendimento, para que possamos nesta hora trazer conhecimento a todos, pedindo ao Espírito Santo que a tua palavra penetre entre juntas e medula, entre divisão de alma e espírito, e venha de verdade provocar em nós, ó Pai, um sincero desejo de arrependimento. Em nome do Senhor Jesus, ainda orando pelo motivo de oração dessa semana, que o Senhor possa tomar os jovens que estão nas tuas mãos, que eles sempre, ó Pai, estejam enraizados em Jesus Cristo, para poder suportar e vencer todas as pressões que vêm de todos os lados sobre a vida deles. Isso é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, seja conosco e nos ajuda em nome de Jesus. Irmãos, eu quero começar a lição de hoje pegando um gancho da lição passada, aonde nós falamos ali sobre legalismo e sobre aquelas pessoas que cometem atos tão hediondos, até mesmo contra seres inocentes, e recebem salvação. Tudo isso é obra do Espírito Santo, convencendo o ser humano de seus pecados, do juízo e da justiça. Por que ora trago isso? Porque observando, é mais fácil um cruel e assassino como esse que nós comentamos na última lição herdar o reino de Deus, do que religiosos legalistas. Infelizmente, esta é uma verdade. Esses, por mais que dizem estar na presença do Senhor, mas parece que nunca conheceram o verdadeiro arrependimento. Aqui nós vamos estudar o significado do arrependimento, a necessidade de se arrepender e os agentes provocadores de arrependimento. O arrependimento vem do grego metanoia, que quer dizer convenção. Tanto faz ser espiritual como em outra direção. Como eu já falei em outra lição, e como a própria revista está nos ensinando, trocando isso por miúdo, é mudança de vida. Mudança de vida, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento,
mudança de caráter, sempre procurando crescimento na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arrependimento genuíno, querido, ele nos faz abandonar o pecado e nos aproxima de Deus. Ele nos faz viver uma comunhão santa e viva com Cristo no nosso dia a dia. O arrependimento é o caminho que nos conduz à salvação. O arrependimento é uma transformação de mente. O arrependimento anda de mãos dadas com a fé. E quem nos conduz ao arrependimento é Deus. Nós o aceitamos. E este aceitá-lo, essa atitude nossa de aceitá-lo, é uma resposta à chamada ao arrependimento que o Senhor Deus faz a nós. Arrependimento é mudança de convicção. Eu acredito que essa seja a definição mais excelente para esta palavra arrependimento. É a mudança de convicção. Paramos de crer, de ter convicção em uma coisa que estava nos encaminhando para a perdição, e agora nós temos convicção, ou seja, fé, confiança, certeza na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. E em Cristo, com essa convicção, nós recebemos salvação. Aqui nós vamos ver a necessidade do arrependimento. Porque você e eu precisamos de arrependimento. Eu uso só a expressão que Davi falou no Salmo 51 para dar de cara essa resposta. Porque em pecado fomos concebidos. E em pecado não tem como a gente se aproximar de Deus. Em pecado não tem como a gente mantermos uma comunhão com Deus. É como Paulo diz, meu querido, todos nós estávamos numa mesma condição quando ele fala de Romanos capítulo 3 e versículo 23. Todos e nós estávamos em pecado e destituídos da glória de Deus. Se não houvesse arrependimento, todos nós seríamos totalmente destruídos. A solução de Deus para arrancar o pecado do ser humano é o arrependimento. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 18 vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo para reconciliar o mundo com Ele. Não tem como nós achegarmos a Deus se antes, meu querido, nós não viermos a Cristo. Já de velho, estamos ensinando isso. Cristo é o caminho que nos aproxima de Deus. E Jesus veio a este mundo com essa missão de reconciliar o mundo com Deus. E qual é o caminho que Cristo nos apresentou na sua principal mensagem? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É um caminho que conduz o homem a se aproximar de Deus, a ter a convicção de passar uma eternidade do lado de Deus, é o arrependimento. O homem, por si só, não tem condição de se aproximar de Deus. Por isso Deus ofereceu um caminho chamando-nos para nos aproximar dele. Que caminho é esse? O caminho do arrependimento. Por que, evangelista, eu preciso me arrepender? Porque se eu não me arrepender, eu não tenho salvação. Por que eu preciso de me arrepender?
Porque se eu não me arrepender, eu vou estar eternamente separado de Deus. Porque se eu não me arrepender, eu não vou passar a eternidade com o Senhor. E como é que esta obra do arrependimento acontece em nós? Para que a gente consiga encontrar este caminho, é o que nós vamos ver aqui no item 3, onde fala sobre os agentes. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 8, que ele é quem convence o mundo do juízo, do pecado e da justiça. Eu quero fazer uma ilustração aqui para trazer uma compreensão aos irmãos desse agente provocador que, junto com a palavra, que é o Espírito, e a palavra, que é o agente provocador que provoca o arrependimento no ser humano. Faça de conta que nós estamos agora diante do mar da destruição. Lá no final desse mar tem um precipício que vai nos levar direto para a condenação eterna. Aqui, à beira do mar, estou eu, incrédulo. Dentro deste mar tem um barquinho chamado pecado. E ao meu lado está o Espírito Santo, que é o agente provocador do arrependimento. E nas suas mãos está a espada, que é a palavra de Deus, que também é um agente provocador de arrependimento. E o Espírito Santo está tentando me convencer, falando comigo, que eu não devo entrar nesse barquinho, porque, diga-se de passagem, esse barquinho não tem remo, esse barquinho não tem motor, não vai ter como eu conseguir me direcionar dentro dele. Uma vez que eu entrar dentro desse barquinho e deixar que ele me domine, ele vai me levar nesse mar da destruição direto para o precipício, aonde eu vou passar a eternidade sem Deus. E o Espírito Santo está aqui me convencendo, porém eu acho que isso tudo é balela. Porém eu acho que não convém, não provém. O que é que eu faço? Eu entro no barquinho pecado e vou pelo mar da destruição, sendo levado para o precipício que vai me encaminhar direto para a eternidade sem Deus. Porém, esse salva-vida e o Espírito Santo, juntamente com a palavra, que é o agente provocador do arrependimento, ele não desiste. Entre uma ponte e outra deste mar, ele vai correndo por fora e vai lançando para mim me apegar e ele me puxar para fora desse barco e eu tomar uma outra direção, eu mudar o rumo. O Espírito Santo vai tentando. Nesta ilustração, quem sabe esse lançar de algo do Espírito Santo, uma corda para que eu me agarre nela e ele me puxe, essa corda aqui é representada pelo arrependimento. É exatamente isso que desde o princípio a obra de Deus vem sendo feita na terra. Deus vem lançando a corda do arrependimento para que possamos nos agarrar nela e Ele nos tirar desse barco do pecado, nos tirar desse mar da destruição, mudar a nossa direção, ao invés de sermos levados para dentro do precipício da destruição, aonde iremos direto para a eternidade sem Deus. Ele agora quer mudar-nos a direção e nos levar direto para uma eternidade com Deus nos céus. O Espírito Santo, meu querido, ele é este que opera, que provoca o arrependimento em nós. Ele opera enquanto a palavra de Deus vai sendo pregada. É como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, que a palavra do Senhor ela penetra entre juntas e medula, entre divisão de alma e espírito. Ela vai no mais profundo do ser humano. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 103, o versículo 14, que Deus, Ele conhece as nossas estruturas. E como o Espírito Santo de Deus está na mesma essência do Pai,
Ele sabe exatamente como trabalhar comigo e como trabalhar com você. O Espírito Santo pega a palavra e penetra ela até a divisão de alma e espírito, até juntas e medulas. Ou seja, ele vai no mais profundo do ser humano. Então, meu querido, o Espírito Santo, ele é este agente que, juntamente com a palavra de Deus, ele provoca o arrependimento no ser humano. Em seguida, nós vamos discorrer acerca das 3 coisas importantes que envolvem o processo do arrependimento. Somente através do manifestar de uma forma genuína e verdadeira dessas 3 ações é que conseguimos observar se alguém realmente se arrependeu ou não. É como aquela passagem de Mateus 13, quando Jesus está falando a respeito da parábola do semeador. Hoje há um gozo e uma exaltação na vida de alguns, que isso aqui eu não faço como crítica, mas como um alerta para nós, pregadores da palavra de Deus, que saem por aí se gabando, dizendo: eu preguei tal dia e tantas almas se converteu, tantas almas se arrependeu. Peraí, irmãos. Uma coisa é esta vida aceitar Jesus, outra coisa é ela permanecer. Aí eu já nem digo nem tanto do pregador, mas qual o trabalho que a igreja local tem feito para que essas vidas permaneçam na presença de Deus? Porque uma coisa é levantar a mão hoje e outra coisa é amanhã estar na mesma velha vida de sempre. E essa passagem, ela fala exatamente isso. Quando fala das 2 primeiras sementes. A semente que caiu à beira da estrada e a semente que caiu entre pedregais. Aonde a Bíblia vai dizer que a que caiu à beira da estrada é aquele que ouve, mas não entende. Vem o inimigo e arrebata a palavra. Quantas pessoas que é desse jeito? Ouve, mas não dão ouvido, não querem entender, e o inimigo vem, arrebata a palavra, eles continuam do mesmo jeito. E tem aqueles que a Bíblia diz que receberam a palavra com alegria, aquela coisa toda, mas só foi vir as lutas e as dificuldades que se afastaram de Deus. Ou seja, se não der lugar, meu querido, para que o Espírito Santo de Deus, que é o agente, penetre no mais profundo da pessoa, entre divisão de alma e espírito, entre juntas e medula, para que esta palavra provoque este processo, não haverá verdadeira conversão. Falando do primeiro processo, que é a convicção. Como eu acabei de dizer, esta é a principal definição para arrependimento. A convicção é a pessoa mudar a sua forma, a sua convicção, a sua crença. É a crença firme que alguém tem em Cristo como seu Salvador. Essa atitude dessa convicção entrar, enraizar em nosso coração é a resposta que damos ao convencer do Espírito Santo, ou é a resposta que demos ao Espírito Santo enquanto ele nos convencia do pecado, do juízo e da justiça. Pois Cristo, ele é o nosso modelo de excelência e perfeição. E a partir desse momento que
nos convertemos a Cristo e passamos a ter essa convicção, nós passamos a olhar para Jesus e querer ser como o Senhor Jesus o é. E por este ideal, por esta convicção, nós vamos nos apegar e a cada dia mais nós vamos querer nos aprofundar. O segundo processo, o processo da contrição. O ato da contrição, meu querido, é uma segunda genuína resposta que damos ao Espírito Santo em Ele nos convencer do pecado. Ou seja, é um coração compungido e um espírito aquebrantado. E um coração compungido, contrito e um espírito aquebrantado, ele nos leva a reconhecer que realmente somos pecadores e carentes do perdão divino. Um coração contrito, ele faz com que a pessoa olhe para dentro de si mesma e enxergue quem ela é. Um exemplo disso, Davi. Não só no Salmo 51, mas em outros salmos também de Davi, você vai encontrar expressões como essa: minha transgressão, minha iniquidade, meu pecado, eu pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Este é, sem dúvida, querido, o resultado de um genuíno arrependimento na vida do ser humano, convencido pelo Espírito Santo de Deus. Isso nós vamos ver aqui também nessa terceira atitude que fala do processo do arrependimento. É uma herança adâmica que há no ser humano. O esconder de suas ações pecaminosas. Porém, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que aquele que confessa e deixa, recebe misericórdia. A Bíblia de velho já nos diz que o resultado de um ser convencido pelo Espírito Santo é este se aproximar de Deus e confessar. E este confessar, meu querido, ele na verdade está falando para nós exatamente o que eu acabei de dizer. Este confessar, ou seja, que esta ação da contrição pelo Espírito Santo em nós faz com que nós olhemos para dentro de nós mesmos e veja quem somos e entregamos aos pés do Senhor em confissão os nossos pecados. Foi como eu acabei de dar o exemplo aqui do nosso irmão Davi. Ele disse: contra ti pequei, somente contra ti pequei, não retire de mim o teu espírito, não retire de mim a alegria da tua salvação, por aí vai. Na chamada de Isaías nós vemos o mesmo. A Bíblia vai dizer que Isaías, ele olha para dentro de si e diz: meu Deus, eu sou um homem de impuros lábios e convivo no meio de um povo de lábios impuros. Estou perdido, vou morrer. Temos aí também caso como o do carcereiro ali da prisão onde estava Paulo e Silas, que depois daquele mover, daquela ação toda que ele viu que todos estavam ali, o Espírito de Deus entrou em ação e aquele homem, dentro do procedimento que ele teve, mostra ele arrependido, confessando e perguntando o que ele poderia fazer para ser salvo. E o Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. São diversos os exemplos
que a Bíblia ela nos apresenta, que fala a respeito da confissão. É de extrema necessidade para mostrar que verdadeiramente alguém tem se convertido a Cristo, a confissão. E outra coisa, a confissão ela não é só por um momento em que aceitamos a Jesus. Nem a confissão, nem a contrição, todo esse processo ele precisa caminhar conosco no decorrer da nossa vida. A Bíblia vai nos dizer que a confissão ela traz libertação. João 8, versículo 32 e 36 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como nós chegarmos ao céu se não formos a Cristo, a verdade que nos liberta. Então nós temos que ir a Cristo e confessarmos a Ele os nossos pecados, para que possamos assim ser libertos desses pecados e angariarmos a salvação. A Bíblia vai nos dizer em Tiago capítulo 5, versículo 16, que a confissão traz cura. A Bíblia vai nos dizer em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, que a confissão traz perdão e restauração. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 51, versículo 17, que a confissão traz aquebrantamento. Aquebrantamento e um espírito contrito. E por fim, a confissão de pecado traz vida eterna, como Paulo fala em Romanos capítulo 10, no versículo 9. L.D. Moody, em uma das suas pregações, onde ele falava sobre o arrependimento, há um século atrás, deixa algo muito importante que eu achei importante trazer para nós pensarmos sobre essa questão da confissão. Diz ele, fazendo a introdução da sua pregação: eu não me dirijo só a incrédulos, mas principalmente para os cristãos. Pois eu creio que a igreja tem muito do que se arrepender. Há um século atrás, Moody dizia que o baixo padrão de vida cristã, isso relacionando à espiritualidade, que o baixo padrão de vida cristã está mantendo muita gente no mundo e em seus pecados. Se o incrédulo ver que o povo cristão não se arrepende, não se converte dos seus pecados, dizendo ele, não se pode esperar que estes incrédulos também se arrependam e se convertam de seus pecados. Dizendo Moody, eu tenho me arrependido 10 mil vezes mais depois que conheci a Cristo do que qualquer outra época anterior. Penso que a maioria dos cristãos precisa se arrepender de alguma coisa. Ou seja, meu querido, nada é novo nesta terra. Isso que nos fala é o pregador em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, na parte final. Esta palavra que esse escritor, comentarista cristão, trouxe há um século atrás, há mais ou menos 160 anos atrás. Ela continua, é expressiva nos nossos dias. Nós de verdade precisamos dioturnamente estarmos passando por esse processo de arrependimento. Caso contrário, não teremos direito ao céu. Deus está separando para si, meu querido, um povo peculiar. Ele está escolhendo desde Adão.
este povo que vai passar a eternidade comigo. E esta escolha, ela passa pelo caminho da confissão. Bem, acesso de arrependimento. Pense nisso, se realmente nós precisamos ou não de estar vivenciando no nosso dia a dia esse processo da nossa vida. Temos que todos os dias fazer uma introspectiva nossa para saber como estamos diante de Deus. Amém? O nosso ponto 3 vai falar sobre os frutos do arrependimento. E aqui dentro desse fruto do arrependimento, a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 10 e o versículo 7, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, mas é pelo pecador que se arrepende. Por que você está colocando assim, evangelista? Bom, eu acabei de falar um pouco ali atrás, no item atrás, a respeito dessa questão de pregadores que estão se vangloriando pela questão de almas ter aceitado a Jesus, entre aspas, né? Que estou querendo dizer que não é porque alguém levantou as suas mãos hoje, dizendo que aceitou a Jesus, é que devemos de vera confiar nisso. O amanhã é quem vai revelar se ele verdadeiramente se converteu ou não. Se ele está numa nova prática ou se a velha vida ela continua carnal do mesmo jeito. Quem se arrepende de verdade, meu querido, logo no dia seguinte a gente já vê sinais de sua confissão, de seu arrependimento. Existem as exceções? Sim, existem as exceções. Existem aquelas pessoas que a gente olha e diz, não, esse daí será um servo de Deus honrado, cheio do Espírito Santo. Porém, daqui a pouco a gente vai olhar, a pessoa está na mesma velha maneira de ser. E existem aqueles que a gente olha isso daí, sei não, isso aí não vai dar nada não. Daqui um dia, e quando a gente vai ver, querido, esse que a gente achava que não ia dar nada, se firmou, se fortaleceu e se tornou um honroso servo de Deus. Passam de verdade a manifestar o fruto que o arrependimento produz em si. Sobre o abandono da prática do velho homem, ou seja, virar as costas para as velhas práticas. Ou seja, como já falamos também nesta lição e em outras, mudança de vida, mudança de valores, mudança de atitude, de prática, procedimentos e ações e outras coisitas mais. Ah, meu querido, uma genuína transformação quando o Espírito Santo nos regenera de todo o pecado. Nós somos paulatinamente restaurados ao modo de Deus. É como diz o bispo Abner Ferreira aqui. O arrependimento nos transforma em boas árvores. E como tal, deveremos dar bons frutos. Agora, após a regeneração, ouvimos, compreendemos e conservamos a palavra, frutificando em perseverança. Ninguém pode produzir sem estar conectado a Cristo. Mas isto envolve disciplina, compromisso e uma compreensão perfeita da nossa responsabilidade diante de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número
5. O outro fruto do Espírito está aqui no item 2, a nova vida em Cristo. Esta vida nova em Cristo é basicamente o que acabei de falar no ponto acima. É como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Trocando isso por miúdo, é um viver conforme o padrão do reino de Deus. Ou seja, devemos andar agora como filhos da luz e não como os trevas, como Paulo fala em Éfesos 5. A nossa mente, ela precisa estar renovada e sendo transformada pela renovação do nosso entendimento. E isso se dá exatamente na mente. Não nos conformando com o sistema mundano proposto ao ser humano, mas nos apresentando a Deus todos os dias como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E assim como novas criaturas em Cristo, vamos experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Não ignorando os ardis de Satanás ou do nosso inimigo, pois o objetivo dele é nos encaminhar às práticas da velha vida e assim nos separar de Deus por toda a eternidade, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. Nós temos nesta nova vida, meu querido, de caminhar com prudência, fugindo da aparência do mal. E o apóstolo Paulo diz da aparência, né? Nem do mal em si, mas da aparência. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 22. E como o Tiago diz na sua carta, capítulo 4 versículo 7, resistir firme na fé ao inimigo da nossa alma. Essas são algumas ações que precisamos de ter e que vai nos mostrar que realmente nós nos arrependemos e estamos andando dentro do padrão do reino de Deus. O outro fruto em que é nos apresentado aqui é a diligência. Temos de ser diligente. Diligente no que, evangelista? Diligente na nossa vida espiritual. Temos que estar nos vigiando sempre e nos perguntando se nós estamos sendo perseverantes, se a nossa vida tem caminhado no padrão do reino de Deus. É como o bispo diz aqui, devemos sempre nos perguntar, estou perseverante na fé? Minha conduta demonstra um cristianismo aprovado ou reprovado? O que estou fazendo para melhorar o meu relacionamento com Deus, com os meus parentes, com os irmãos em Cristo? Qual tem sido o meu interesse pelas Escrituras, pela EBD, pelo culto e pela comunhão com os irmãos? Estou contribuindo com os meus dons e talentos ou estou os enterrando por algum motivo? É isso, querido. É nós fazer essa introspectiva da nossa vida diuturnamente para saber se verdadeiramente estamos andando segundo a vontade de Deus. Ser diligente é ser zeloso, é ser uma pessoa ativa, é ser uma pessoa que está aplicada ao reino de Deus. A diligência é o resultado da profunda convicção que temos em Cristo.
gerada pela palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo em nós. Assim, meu querido, a pessoa ela está plenamente consciente que precisa estar em Cristo, pois como ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, o versículo 5. Nós precisamos andar no Espírito, como Paulo diz em Gálatas 5, 16 a 25, para vivermos a vida diligente. Para não mais vivermos segundo a natureza pecaminosa do mundo. A diligência aponta para um viver não acomodado e passivo, mas em constante renovação de mente, como eu já falei em Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Concluindo, precisamos de verdade conhecer o arrependimento em sua totalidade. E isso nós vamos fazer sempre que nós fazemos essa introspectiva da nossa vida para observar se de verdade o processo do arrependimento ele está acontecendo em nós. Isso vai nos ser provado. Nós vamos conseguir observar se vermos se verdadeiramente o arrependimento em nós tem produzido frutos. Para poder, meus queridos, sairmos por aí pregando a genuína palavra de Deus, conforme Deus quer que ela seja pregada, nós precisamos de verdade estar convertido em Cristo. É como vai dizer aqui o escritor teólogo, que o nosso comentarista coloca aqui, escritor teólogo alemão, direto em off, ele diz, determinou, falando sobre a graça, graça barata é a mensagem de salvação destituída do arrependimento ou de arrependimento. E ele nos pergunta, que evangelho estamos pregando? Para nós pregarmos o genuíno evangelho ao modo de Deus, nós precisamos de verdade nos convertermos, estarmos convertidos pelo Espírito Santo. Amém? Espero em Deus que esta palavra te abençoe e traga conhecimento e crescimento para a sua alma. Próxima lição, lição número 5, é necessário nascermos de novo. Não esqueça aí de deixar o seu joinha, seu like, de comentar o vídeo, compartilhe este vídeo, meu querido. Em nome do Senhor Jesus, você que não é inscrito, está vendo aí pela primeira vez, se inscreva aí no canal, tá bom? Não esqueça de apertar o sininho de notificação aí para você receber essas mensagens sempre que eu for postar ela, tá bom? Que Deus em Cristo então nos abençoe e até a próxima lição, se assim Deus nos permitir.